Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Grande prazer para nós receber vocês aqui hoje à noite para o início do módulo de apologética introdutório. Vamos começar a nossa aula de hoje à noite abrindo a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 até o fim do capítulo. Assim diz a santa palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos por este privilégio que tu nos deste, estarmos reunidos para estudarmos, Senhor, sobre a apologética. Senhor, nós te louvamos que no poder do Teu Espírito Santo nós podemos sempre estar preparados para responder àquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Senhor Deus, rogamos a Ti, a Tua misericórdia, Senhor, que possamos realmente conhecer verdadeiramente esta esperança. Esperança não em nós mesmos, mas esperança tão somente em Cristo Jesus. Esperança nos seus méritos e não os nossos. Senhor, rogamos que antes de qualquer pensamento de fazer apologia da fé cristã, possamos conhecer em nossos corações a obra poderosa e transformadora do Teu Espírito Santo. E, Senhor, nós te oramos para que no poder dele possamos responder às indagações daqueles que estão em nosso redor. Quando eles estão vendo, Senhor, o poder de Deus em nossas vidas, quando eles estão vendo, Senhor, a transformação operada por Teu Espírito, quando eles estão vendo, Senhor, a crescente santificação que Tu operas em nós.
Rogamos que quando eles perguntam sobre essas coisas, possamos ter respostas para dar-lhes. Senhor, abençoa estes dias de aulas de apologética. Abençoa, Senhor, para que sejam aulas não somente para fazer crescer nosso intelecto, mas dá-nos, Senhor, também crescimento espiritual. Para que, Senhor, todo o nosso ser, todo o aspecto do nosso ser, possa, Senhor, ser subordinado ao único alvo e objetivo da nossa existência, isto é, Tua glória. Abençoa o Dr. West quando ele ensina e dá ajuda ao tradutor quando ele traduz. E abençoa todos que estão ouvindo. Isto nós te rogamos, pedindo perdão pelos nossos pecados, no sangue de Cristo. Amém. Well, good evening. Boa noite. I'm very pleased that I can be with you here this evening to speak about the subject of apologetics. Estou bem contente de estar com vocês hoje à noite para falar sobre apologética. Eu sou bem contente de ver tantas pessoas aqui hoje à noite. And we're going to speak about a subject that has to do with the advance of the gospel of our Lord Jesus Christ. Estamos falando sobre um assunto que tem a ver com o avanço do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. So as we go through this evening, I am going to periodically ask some questions. Então, no decorrer da aula hoje à noite, eu vou de vez em quando fazer perguntas. And you can feel free to answer. E fiquem à vontade para responder essas perguntas. And if there is something you don't understand, E se tiver alguma coisa que você não esteja entendendo, please feel free to stop me fique à vontade para me parar and ask for clarification. e fazer uma pergunta para esclarecimento. I realize some of this material might not be familiar to everybody. Eu entendo que algumas coisas desse material não seja talvez familiar para todos aqui. There might be some new words, new concepts. Talvez tenham até novas palavras, novos conceitos para alguns. So we'll try to work together and hopefully you'll learn something. Então vamos trabalhar juntos e nós esperamos que assim nós possamos aprender alguma coisa. Let me ask you, what goes through your mind when you hear the word Então, apologetics? deixe-me perguntar a vocês, o que passa por sua mente quando você ouve a palavra apologética? I think when many people hear that word for the first time, they are confused. Eu acho que muitas pessoas ouvindo esta palavra pela primeira vez ficam confusas. In English, we have a similar word, apology. Em inglês nós temos uma palavra bem semelhante, apology ou apologia. And it sounds like there's a similar word in E Portuguese. parece que tem uma palavra semelhante em português. Although I think in Portuguese there's another word, right? Desculpa. Mas eu acho que em português tem outra palavra para a palavra inglesa apology, que é a palavra desculpa. I think that's what Google Translate told me. Pelo menos é isso que o Google Translate me disse. O tradutor Google me disse isso. But people who speak English often get confused when they hear the word apologetics. Pessoas que falam inglês muitas vezes ficam confusas quando eles ouvem a palavra apologética. Some people think that apologetics has to do with making an apology in the sense of saying you're sorry. Tem pessoas que pensam que a apologética tem a ver com assim pedir desculpas. But of course that's not what apologetics is about. Mas com certeza não é a apologética não trata dessas coisas. When we make an apology for the Christian faith, we're not saying sorry for being believers. Quando nós estamos fazendo apologia pela fé cristã, nós não estamos pedindo desculpas pelo fato de nós sermos crentes. So what exactly is apologetics? Então, o que é exatamente a apologética? Well, as was mentioned very briefly, it's often described as the defense of the faith. Como já foi mencionado, bem resumido, muitas vezes é descrito como a defesa da fé cristã. When unbelievers ask us why we are Christians, apologetics gives us the tools to be able to answer them. Quando os incrédulos perguntam a nós, por que você é crente? Então, a apologética nos dá as ferramentas para nós respondermos a eles. When unbelievers question or mock the Bible, apologetics gives us what we need to give a good answer. Então, quando os incrédulos estão zombando da Bíblia, questionando a Bíblia, então a apologética nos dá aquilo que nós precisamos para dar boas respostas. When we ourselves have doubts or questions, apologetics is something that God can use to help us be confident that what we believe is truly the truth. Então, quando nós mesmos temos dúvidas ou questionamentos sobre a Bíblia, então Deus pode usar a apologética para nos convencer e nos assegurar que aquilo que nós cremos de fato é a verdade.
Apologetics is the defense of the faith, Apologética é a defesa da fé, but it's also an area of study in theology. mas também é uma área de estudos na teologia. It's a practical tool, É uma ferramenta prática, but it's also a theoretical and academic discipline. mas também é uma disciplina teórica, acadêmica. Let's talk about the relationship between apologetics and other disciplines. Vamos falar sobre a relação entre a apologética e as demais disciplinas. If it's an academic discipline, then someone might ask, where does it fit within theology? Se é uma disciplina teológica, alguém pode perguntar onde esta disciplina se encaixa na teologia? How does it relate to other disciplines? Como se relaciona às demais disciplinas? What department of theology does it fall under? Qual categoria, qual departamento da teologia a apologética se encaixa? These questions used to be controversial. Houve um momento quando essas questões eram bem controversas. Today, hardly anyone thinks about them very much. Mas hoje em dia quase ninguém gasta tempo para pensar sobre essas coisas. Today, it's usually considered more important to get right to thinking about and doing apologetics rather than thinking about these broader questions of how this discipline relates to others. Hoje em dia, as pessoas querem logo começar praticando a apologética e falando sobre a apologética e não querem gastar tempo falando sobre a relação entre a apologética e outras coisas. This is a question of encyclopedia. E, de fato, essa coisa de relações com outras disciplinas é uma questão de enciclopédia. Encyclopedia is an area in theology which considers how the various disciplines relate to one another. Enciclopédia, em termos teológicos, é o estudo de como as várias disciplinas teológicas se relacionam entre elas. Encyclopedia reflects on the departments of theology and where every discipline fits. Então, a teologia, a enciclopédia que diga, reflete sobre os vários departamentos de teologia e reflete sobre em que departamento cada disciplina se encaixa. In my seminary training, some of us were impatient with this subject. Em meu treinamento, meu seminário, alguns de nós, alunos, ficávamos um pouco impacientes quando nós tivemos que estudar exatamente este assunto. But not Pastor Kennedy. Porque eu estudei com ele, sabe? Mas o pastor Kennedy não ficou impaciente, não. Tinha um livro assim que a gente tinha que ler. We didn't really see any value to it, and we thought it was a waste of time. Que naquela época a gente não viu muito valor nisso, a gente achava que era um gasto de tempo. However, I've changed my thinking on it. Mas de fato eu, pelo menos, mudei meu pensamento sobre isso. I've learned that distinctions and definitions are important for the Eu study of theology. tenho aprendido que as definições e as distinções são bem importantes quando nós estudamos a teologia. Precision is important because we serve a precise God. A precisão é importante porque nós servimos a um Deus bem preciso. I learned that from Pastor Kennedy. Eu aprendi isso do pastor Kennedy. So let's try to be precise. Então vamos nos esforçar para sermos precisos. The main issue here has to do with the relationship of systematic theology or dogmatics to apologetics. Então, a questão principal aqui tem a ver com a relação entre a teologia sistemática, a dogmatologia, e a apologética. B.B. Warfield and some other Reformed theologians argued that apologetics falls under the theological department. Então, B.B. Warfield e outros teólogos argumentavam que a apologética se encaixa neste departamento de teologia sistemática. They said that it belongs to the area of theological prolegomena. Eles, de fato, colocavam na área de prolegômena teológica. Through apologetics, we first establish the existence of God. Então, pela apologética, em primeiro lugar, nós estabelecemos a existência de Deus. The truth of Scripture. A veracidade das Escrituras. The historicity of the resurrection. A historicidade da ressurreição. And so on. E demais coisas semelhantes. After apologetics establishes those things, then we can study theology. Então, depois que a apologética tem estabelecido essas coisas, então nós podemos começar com nosso estudo da teologia propriamente dito. Other Reformed theologians, such as Abram Kuyper, argued that apologetics falls under the theological department. Então, outros teólogos, como Abram Kuyper, argumentavam que a apologética se coloca também no departamento da teologia.
but they placed it logically behind dogmatics or systematic theology. Mas eles colocaram a apologética, logicamente, depois da dogmatologia, da teologia sistemática. Systematic theology establishes and exposits the dogmatic truths of the Christian faith. Então, a teologia sistemática estabelece e afirma as verdades da fé cristã. And then apologetics is concerned with defending those truths. E depois, a apologética se dedica à defesa destas verdades. Ideally, then, a student would study systematic theology first, Então, nesta visão, o aluno vai primeiro estudar a teologia sistemática. and then only after having covered every area in systematic theology would he then go on to study apologetics. E então, somente depois de ter estudado cada área na teologia sistemática, ele vai então estudar a apologética. Now, the name of Cornelius Van Til is a name that you're going to hear a lot in our time together. Então, o nome Cornélio Van Til, vocês vão ouvir muito em nosso tempo que nós passaremos juntos. He was one of the pioneers of Reformed apologetics. Ele foi dos pioneiros na área da apologética reformada. Van Til discussed this controversy over the place of apologetics in the theological curriculum. Então, Van Til, ele tratou desta controvérsia, desta discussão sobre onde está o lugar da apologética no currículo teológico. He saw strengths and weaknesses in both approaches that I just mentioned. Então, ele viu pontos fortes e pontos fracos em cada uma das posições que eu já expus. Both approaches agreed that apologetics belongs in the theology department. Então, ambas as posições que já mencionamos concordam que a apologética se encaixa no departamento da teologia em si. But Van Til didn't see any need to argue that apologetics is either before or after systematic theology. Mas Van Til não achava importante argumentar e debatermos sobre se a apologética vem antes ou vem depois da teologia sistemática. Instead, he recognized that the two areas are mutually dependent upon each other. De fato, ele reconheceu que estas duas coisas estão realmente numa relação de dependência mútua. One of Van Til's great concerns is proper method in apologetics and theology. Então, uma das grandes preocupações de Van Til foi o método correto na teologia e na apologética em si. He therefore insisted that apologetics cannot be done apart from the conviction that everything in systematic theology is true. Então ele insistiu que não se pode praticar a apologética sem ter uma definição, uma plena segurança de que todas as coisas na teologia sistemática sejam de fato verdade. Apologetics defends the truths found in systematic theology. Porque a apologética defende as verdades que se acham na teologia sistemática. But the truths of systematic theology also show us how to do apologetics and on what basis we should proceed. Mas, por sua vez, as verdades da teologia sistemática estão nos ensinando sobre que base nós podemos praticar a apologética e como nós devemos praticar a apologética. We'll be more on this later in the course. Então, nós falaremos mais sobre esta relação mais tarde neste módulo. Van Til's approach is the right one. O método, a abordagem de Van Til é a abordagem correta. There is a close connection between systematic theology and Tem apologetics. uma conexão íntima entre teologia sistemática e a apologética. There needs to be. E precisa existir esta relação. However, Van Til argues, and here too he's right, that philosophy is also closely connected with apologetics and theology. Agora, Van Til, ele argumenta, e também ele está certo nesta área aqui, neste ponto aqui, que também existe uma relação bem íntima entre filosofia e teologia sistemática e apologética. After all, what does philosophy address? Afinal das contas, a filosofia trata de quê? Well, questions of being, Questões sobre o ser, metaphysics. metafísica. That's the technical term. Isto é o termo técnico. Questions of knowledge. Questões quanto ao conhecimento. The technical term for that is epistemology. O termo técnico para isto é epistemologia. And questions of values. E questões sobre valores. Where we talk about ethics and aesthetics E and aí so on. falamos sobre, por exemplo, sobre a ética, sobre a estética.
Philosophy deals with one's way of looking at the world or with worldviews. Então, filosofia trata do jeito, da maneira pela qual nós vemos o mundo, trata de cosmovisão. So does theology and apologetics. E também teologia e apologética tratam também da cosmovisão. There's overlap. Então, realmente tem pontos onde essas coisas estão tratando das mesmas coisas. Until says, it would be quite impossible to state and vindicate a truly Christian theology without also stating and defending a Christian philosophy. Então, Van Til diz que seria completamente possível em afirmar e reivindicar uma teologia verdadeiramente cristã, sem também declarar e defender uma filosofia cristã. So studying and doing apologetics will often find us speaking and thinking in philosophical terms as well as in theological terms. Então, quando nós estudamos e quando nós praticamos apologética, muitas vezes nós vamos pensar e falar e debater e discutir em termos também filosóficos. One area that Van Til didn't really address was the relationship of apologetics to missiology. Agora, uma área que Van Til não tratou, de fato, é a área da ligação, da relação entre apologética e missiologia. Missiology has often been placed in the area of practical theology or diaconiology. Muitas vezes a missiologia tem sido colocado na área de teologia prática ou outro termo para isso é diaconiologia. But it has connections to all the other disciplines. Mas missiologia tem conexões com todas as demais disciplinas teológicas. For instance, theology should be studied with an eye to how this all relates to the mission of the church in the world. Por exemplo, a teologia tem que ser estudada visando ou também levando em consideração como esta teologia se relaciona com a missão da igreja neste mundo. When it comes to apologetics, by its very nature, apologetics is outward looking. E quando nós chegamos à apologética, pela sua própria natureza, a apologética é algo que olha para fora, está virado para fora da igreja. In apologetics, we're thinking about a lost world and how to reach it for Christ. Na apologética estamos pensando sobre um mundo perdido e como nós podemos alcançar este mundo perdido para Cristo. That obviously ties right into the study of mission as well. Então, isso tem uma ligação forte entre isto e o estudo da missão, das missões. Plus, it's impossible to create an airtight seal between all these different disciplines. Então, é impossível isolar de uma forma hermética todas essas disciplinas diferentes. No one should want to do that anyway. Ninguém deveria querer fazer isto. They inform one another. Que cada disciplina está informando uma a outra. They support one another. Estão apoiando umas às outras. And they challenge one another. E estão também desafiando uma à outra. I could sum this part of the lecture up. Eu poderia resumir esta parte da aula. Systematic theology considers the content and the structure of the Christian faith. A teologia sistemática considera o conteúdo e a estrutura da fé cristã. Apologetics reflects on the defense and promotion of that content. A apologética reflete sobre a defesa e a promoção deste conteúdo. And missiology studies the communication of it all with an eye to the conversion of sinners and the establishment of churches. E a missiologia estuda a comunicação de tudo isto visando a conversão dos pecadores e o estabelecimento, a plantação de igrejas. Let's now go deeper into the definition of apologetics. Agora vamos mergulhar mais profundamente na definição da apologética. Cornelius Van Til gave the following definition. Cornelius Van Til deu a seguinte definição. Apologetics is the vindication of the Christian philosophy of life against the various forms of the non-Christian philosophy of life. Apologética é a defesa da filosofia da vida cristã contra as diversas formas da filosofia da vida não cristã. That definition is helpful. E esta definição ajuda muito. It speaks about vindication. Fala sobre vindicação. That means bringing out and exposing the fundamental rightness of something. Isso tem a ver com afirmar e expor, trazer à tona o fato de que alguma coisa é inerentemente correto e verdadeiro.
In the nature of the case, it's the Christian philosophy of life, also known as the Christian worldview. Então, neste caso, é a filosofia de vida cristã, ou, podemos dizer, a cosmovisão cristã. There's a Christian way of looking at the world. Então, tem uma maneira cristã de ver o mundo. And there are also non-Christian ways of looking at the world. E também tem formas não cristãs de ver este mundo. And apologetics gives us what we need to work through the inevitable clash between these opposing worldviews. Então, entre estas cosmovisões diferentes, inevitavelmente vai ter um conflito. E a apologética nos dá aquilo que nós precisamos para lidar com este conflito inevitável. Our goal is to defend and promote the Christian worldview. Então, nosso alvo, nosso objetivo é de defendermos e promovermos a cosmovisão cristã. Not merely God, Não somente sobre Deus, but the God of the Bible and everything He has revealed, the whole package. não somente Deus em si, mas o Deus da Bíblia, com tudo que Ele tem revelado, a Bíblia inteira. As we spend our time together, I'm naturally going to have more to say about the content and the contours of the Christian worldview. Então, no decorrer do tempo que nós passaremos juntos, eu vou falar mais sobre o conteúdo e a forma, a estrutura da cosmovisão cristã. For now, let's just note that apologetics deals with worldview. Mas, neste momento, basta reconhecermos que a apologética trata da cosmovisão cristã. I want to spend a few moments and consider with you what the Bible says about apologetics. Agora eu quero passar alguns momentos considerando com vocês o que a Bíblia diz sobre a apologética. Sometimes you'll hear believers say that apologetics is a waste of time. Às vezes você vai ouvir crentes dizendo que a apologética é um gasto de tempo. Or even worse, some believers will say that it is not biblical. Ou até pior, alguns crentes vão dizer que a apologética não é bíblica. When I was a young person, I heard that fairly often. Quando eu era jovem, eu ouvia isto até muitas vezes. But not so much more today anymore. Mas hoje em dia eu ouço isso menos. But maybe there are still some people who think that way. Mas talvez ainda tenha várias pessoas que estejam pensando dessa forma. What we need to do is go back to the scriptures. Então, o que nós precisamos fazer é voltarmos às Escrituras. First of all, we need to note that the English word apologetics is derived from the Greek word apologia. Então, nós precisamos saber, em primeiro lugar, que a palavra apologética é derivada da palavra grega apologia. In classical Greek, this meant a reasoned defense, and a verb was associated with this, apologiomai. Então, no grego clássico, isso é uma referência a uma defesa oferecida com razões. E o verbo ligado a este conceito é o verbo apologiomai. And it simply means to make a reasoned defense or argument for something. E este verbo significa simplesmente oferecer uma defesa racional, dar as razões para alguma coisa. Apologetics was not only something done by Christians, Então, a apologética não era algo apenas praticado pelos cristãos. among others, the pagan Greeks and Romans also engaged in reasoned defenses of what they believed. Entre outros, os gregos pagãos também, eles recorriam a defesas racionais das suas crenças. And that included their way of looking at the world, their philosophy of life, their worldview. Isso incluía também a forma pela qual eles estavam entendendo o seu mundo, a filosofia da vida deles, a cosmovisão deles. Now, we can't really expect this word, apologetics, to show up in the Old Testament. Agora, não é para se esperar que esta palavra apologética esteja aparecendo no Antigo Testamento. Because after all, the Old Testament was written in Hebrew. E, afinal das contas, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. And the word apologetics originally comes from Greek. E a palavra apologética é derivada da língua grega. Yet there is the Septuagint, Mas tem a Septuaginta, the ancient Greek translation of the Old Testament. a tradução grega antiga do Antigo Testamento. Apologeomai is used twice in the canonical books of the Septuagint. Both times are in Jeremiah. Então, nos livros canônicos da Septuaginta, duas vezes este verbo apologeomai está sendo usado, duas vezes no livro de Jeremias. In Jeremiah 12, verse 1, Em Jeremias 12, verso 1, Jeremiah says,
You are righteous, O Lord, when I shall defend a cause before you. Jeremias diz... 12 verse 1. Ah, sim. Ele diz o seguinte: justo és, ó Senhor, quando eu entro contigo num pleito. And then in Jeremiah 31 verse 6, E em Jeremias 31, verso 6, for it is the day when the watchers reason on the hills of Ephraim, rise up and go up to Zion to the Lord our God. fala em Jeremias 31, verso 6, porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião ao Senhor nosso Deus. In neither case is the word used to describe a defense of the faith with regard to unbelievers. Em nenhum desses casos, o verbo que existe no grego está se referindo a uma defesa da fé oferecida aos incrédulos. Yet the word is used in these instances to speak of making a reasonable case for something. Mas a palavra está sendo usada, sim, nesses casos, para se referir a fazer um argumento racional e razoável em favor de algo. However, we should remember that it's not only the word itself that matters. Mas nós devemos nos lembrar que não é somente a palavra em si que é importante. We ought also to look for the concept. Nós devemos também procurar o conceito. And the concept of engaging unbelief and wrong belief with reasoned arguments E definitely there in the Old o Testament. conceito de engajar pensamentos errados e pensamentos incrédulos com argumentos razoáveis e racionais, certamente este conceito existe no Antigo Testamento. Surrounding Israel were many pagan peoples, all with their own philosophy of life or worldview. Ao redor de Israel existiam muitos povos pagãos que cada um desses povos tinha uma cosmovisão, uma filosofia da vida deles. And so in the Psalms and the prophets, for instance, we find defenses of the biblical philosophy of life against the pagan philosophies of life. Então, nos Salmos e nos Profetas, por exemplo, nós achamos muitas vezes uma defesa da filosofia da vida cristã, bíblica, contra a filosofia da vida pagã dessas nações. The psalmists and prophets made it clear that there is no reasonable justification for unbelief, whether among God's people or among the nations. Então, os salmistas e os profetas, eles deixavam bem claro que não tem base razoável nenhuma para a incredulidade, nem no meio do povo de Deus, nem entre as nações ao redor do povo de Deus. Think of Psalm 14, verse 1. Pensem, por exemplo, do Salmo 14, verso 1. It's also Psalm 53, verse 1. E também Salmo 53, verso 1. The fool says in his heart, there is no God. Diz o insensato do seu coração, não há Deus. The word fool here is not an insult. A palavra insensato, nécio, tolo aqui não é insulta. It is an objective description of a certain kind of person. É uma descrição bem objetiva de um certo tipo de pessoa. In the Old Testament wisdom literature, a fool is someone who acts foolishly in a moral sense. Na literatura da sabedoria do Antigo Testamento, um tolo é alguém que age de uma forma insensata num senso moral. The foolish are those who reproach the righteous and blaspheme God. O tolo é o insensato é aquele que está, de fato, rejeitando o justo e que está blasfemando a Deus. Strikingly, the foolish are also usually part of God's covenant people. Agora, algo chamativo aqui é que muitas vezes o tolo mencionado, o insensato mencionado, é alguém que faz parte do povo de Deus. They know better. Eles deveriam saber melhor. David makes this disturbing observation that a certain kind of person, a fool, makes a claim that there is no God. Então, Davi ele faz a seguinte observação: tem um certo tipo de pessoa que é uma pessoa insensata, e esta pessoa, este insensato, ele faz uma afirmação: não existe Deus. Notice that this claim is made in his heart. E veja que ele faz esta reivindicação, esta afirmação no seu coração.
notice that he doesn't necessarily say it out loud. Veja que não necessariamente esteja falando a alta voz. It probably wouldn't be prudent to say such things out loud in Israel. Porque provavelmente não seria muito prudente dizer este tipo de coisa a alta voz em Israel. He has the sense to know that, Então ele tem o bom senso de pelo menos entender isto. but yet not the sense to live life before God's face. Mas ele não tem o bom senso de viver sua vida diante da face de Deus. So he's foolish and a fool. Então ele é insensato, ele é tolo. Unbelief, and here in Psalm 14 specifically, I think it's among God's covenant people, it cannot be reasonably justified. Então, a incredulidade, por exemplo, aqui no Salmo 14, que eu acho trata da incredulidade entre o povo de Deus. Esta incredulidade não tem nenhuma base racional. Unbelief is senseless and stupid. Não pode ser justificado de forma alguma. É algo insensato, é algo literalmente estúpido. That's the polemic here against unbelief. Isto aqui é a polêmica contra a incredulidade. And in this polemic, there's also implied an apologetic for the biblical philosophy of life. Então, nesta polêmica também está realmente implicada uma apologética bíblica em prol da filosofia da vida bíblica. The apologetic is simply this. E esta apologética é simplesmente a seguinte: Unbelief is foolish. a incredulidade So don't be an unbeliever. é insensatez. Então, não seja um incrédulo. Another passage along these same lines is Isaiah 44. E uma outra passagem que realmente está nas mesmas linhas gerais é Isaías 44. Maybe you're familiar with this passage. Talvez vocês conheçam And if you're esta not, maybe the passagem. picture will jog your memory. Se não se lembram, talvez esta foto vai ajudar a sua memória um pouco. In that passage, we find out how foolish idolatry is. Nesta passagem, nós aprendemos como a idolatria é realmente tola, insensata. Isaiah describes the man who cuts down a tree. Isaías ele descreve um homem que ele corta uma árvore. Part of it he uses for a fire to keep warm and bake bread. Uma parte ele usa como fogueira para se esquentar e para fazer pão. And then part of it he uses to make an idol. E outra parte da mesma árvore ele usa para fazer um ídolo. And he bows down to it and he begs it to save him. Ele se curva diante deste ídolo, ele roga a este ídolo, oh, me salve. Isaiah makes idolatry look ridiculous. Então, Isaías, ele descreve a idolatria de tal forma que parece uma coisa ridícula mesmo. The argument, again, is don't be one of these ridiculous and foolish idolaters. Mais uma vez, o argumento é simplesmente não seja um desses idólatras ridículos e tolos. Don't believe in lies. Não se engane com essas mentiras. Instead, turn in faith to Yahweh, the only true God. Em vez disto, converta-se ao Yahvé, o único verdadeiro Deus com verdadeira fé. And so the concept is there in some way in the Old Testament. Então, o conceito da apologética existe de alguma forma no Antigo Testamento. However, it's really in the New Testament that we find this concept taking on more defined contours. Mas, de fato, no Novo Testamento nós vemos este conceito realmente sendo trazido mais à tona. And this goes hand in hand with the development of Christian mission. E este desenvolvimento realmente acontece na medida que as missões cristãs estão também se desenvolvendo. After Christ's ascension, the apostles go out to the ends of the earth. Depois da ascensão de Cristo, os apóstolos vão até os confins da terra. And in the process, they encounter and interact with unbelievers and their worldviews. E neste processo, eles se encontram, eles conhecem incrédulos e a cosmovisão desses incrédulos. Eles engajam esses incrédulos com sua cosmovisão. In those interactions, there was often, if not always, an apologetic element. E nestas interações com os incrédulos, muitas vezes, se não sempre, tem um aspecto apologético. They were trying to persuade others of the truth of what happened with Christ and what it meant. Eles procuram persuadir os outros da veracidade daquilo que aconteceu com o Cristo e o que significa isto tudo.
We see this happening as Paul and the other apostles encounter Gentile unbelievers in various places. E você vê isso acontecendo quando Paulo e os demais apóstolos estavam encontrando gentios em vários lugares. The most mentioned example, of course, is Acts 17. E o exemplo mais citado, com certeza, é Atos capítulo 17. Paul was waiting for Silas and Timothy in Athens. Paulo está em Atenas, ele está esperando Timóteo e Silas. He began reasoning there with not only the Jews, but also with the Greeks. Então ele começa a falar e discutir com não somente os judeus, mas também com os gregos. Eventually he was brought to the Areopagus, to Mars Hill. E finalmente ele é levado ao Areópago, ao Monte Mars. This is where the latest ideas and philosophies were debated in Athens. E neste lugar que as últimas ideias e as mais novas filosofias sempre estavam sendo discutidas lá em Atenas. There Paul made his case for the Christian faith. E ali Paulo faz seus argumentos em favor da fé cristã. He proclaimed that there is a God who has created everything, Ele proclama que existe um Deus que criou tudo, but needs nothing. mas não precisa de nada. He proclaimed the call to repentance and faith. Ele proclama o chamado ao arrependimento e fé. He announced that judgment was coming, Ele anunciou que vem o juízo. and that a resurrected Jesus was the one who was going to do the judging. E ele proclamou que o Jesus ressurreto seria o grande juiz de todos. In Acts 17, we find Paul contrasting two worldviews. Então, em Atos 17, nós vemos Paulo, ele está fazendo contraste entre duas cosmovisões. He exposed the ignorance which comes from unbelief. E ele expôs a ignorância que vem da incredulidade. He argued for the revelation of God as the only viable alternative. E ele argumenta em favor da revelação de Deus como a única alternativa viável. He internally critiqued the worldview of the Athenian philosophers. Então, ele faz uma crítica interna da filosofia da vida, da cosmovisão dos filósofos de Atenas. And he presented the necessity of what the Bible says. Ele apresenta a necessidade daquilo que a Bíblia diz. Short, Paul was engaged in what we call apologetics. Resumindo, Paulo estava fazendo aqui aquilo que nós conhecemos como apologética. Of course, there were also ongoing interactions with the Jewish people too. Mas também, com certeza, tinha muita interação com os judeus também. And there too we see apologetics happening. E nesses casos também nós vemos apologética acontecendo. In Acts 22 verse 1, Atos 22, verso 1, Paul made his defense before all the people in Jerusalem after his arrest and imprisonment. Paulo faz uma defesa diante de todas as pessoas em Jerusalém depois dele ser preso. In the original Greek, he said to make an apology. Então, no grego original, diz aqui que ele fez uma apologia. An apologia. Ele fez uma apologia Yeah. em grego e apologia em The same português. happens in Acts 26, A mesma coisa acontece em Atos 26. when Paul made his defense before King Agrippa. Paulo faz a sua defesa diante do rei Agripa. In 2 Timothy 4:16, Na segunda carta de Paulo a Timóteo 4,16. Paul refers to an earlier defense which he had to make. Paulo se refere a uma defesa anterior que ele teve que fazer. In these passages, we see that the apostle was frequently making a reasoned defense of his faith. Então, nesses textos, nós vemos que muitas vezes o apóstolo estava fazendo uma defesa da sua fé. There's indeed a biblical precedent for the practice of apologetics. De fato, tem precedente bíblica para a prática da apologética. We're speaking up to defend what you believe. Nós estamos falando, nós estamos nos colocando em pé para falar em defesa daquilo que nós cremos. There are many other places in the New Testament that also demonstrate a concern for engaging belief or unbelief rather and wrong belief. Tem muitos outros lugares no Novo Testamento que trata desta prática de engajar com argumentos a prática da incredulidade. Think of Luke's introduction to his gospel. Pense, por exemplo, na introdução de Lucas ao seu evangelho. It states that he made a careful investigation of everything concerning Jesus.
ele diz que ele fez, no verso 3, uma acurada investigação de tudo que tem a ver com Jesus. Why? Por quê? So that Theophilus may know the certainty of the things that he was taught. Para que Teófilo tenha plena certeza das verdades em que ele foi instruído. And we can be sure that Luke's concern was not just for Theophilus. E podemos ter certeza que Lucas não estava apenas preocupado com Teófilo. He wanted to emphasize to anyone who might read his gospel that these things are true and certain. Ele queria enfatizar a todos os leitores do seu evangelho que essas coisas são coisas verdadeiras e certas, seguras. Similar concerns motivated John with his gospel. E a mesma preocupação também o apóstolo João teve no seu evangelho. Think of John 20:31. Pensem, por exemplo, de João 20, verso 31. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. In the epistles, we can think of 1 Corinthians 15. Nas epístolas, podemos pensar, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 15. And Paul's case for the resurrection. Paulo está fazendo aqui realmente um argumento, uma defesa em favor da doutrina sobre a ressurreição. Now, one might say that all of this is not really apologetics in the sense that we understand it today. Alguém pode dizer, bom, isso não é a apologética no mesmo sentido que nós entendemos a apologética em nossos dias. And it's true that apologetics has developed as a discipline in more recent times. E é verdade que a apologética como disciplina teológica tem se desenvolvida nos tempos recentes. Yet there are apologetic concerns in Scripture. Mas nós podemos, mesmo assim, afirmar que nas Escrituras nós podemos ver uma preocupação com a apologética. What we see happening in the New Testament with the apostles and other early Christians is a desire to persuade unbelievers to the Christian faith. O que nós vemos nesses dados bíblicos, entre os apóstolos, por exemplo, é que tinha uma preocupação em persuadir os incrédulos para que eles chegassem a abraçar a fé cristã. And to defend that faith against attacks. Também eles queriam defender esta fé contra os ataques. And that desire came to expression with their preaching and teaching and their speaking and writing. Então este desejo se manifestou na sua pregação, no seu ensino e também nos seus escritos. The most important Bible passage dealing with this subject is 1 Peter 3:15. Agora, a passagem bíblica mais importante que trata deste assunto é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Primeira carta de Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Now we're going to look closer at this passage later on. Agora, mais tarde, nós vamos olhar de uma forma mais detalhada este texto. But note for now that this verse tells us that we're to be prepared always to defend our faith. Nós vamos observar neste momento que este texto diz que nós devemos estar sempre preparados para defender nossa fé. And we could paraphrase that and say, always be ready for apologetics. E nós podemos parafrasear isso dizendo, sempre temos que estar preparados para fazer apologética. But we might and we should ask another question. Nós devemos fazer outra pergunta aqui. How? Como? And that's the question we're going to be looking at in our time together in this course. E é esta pergunta que nós vamos tratar juntos neste módulo. How should we defend our faith when others attack it? Como nós devemos defender nossa fé quando outras pessoas estão atacando a nossa fé? How can we be confident ourselves that the Christian faith is true? Como nós possamos ter certeza nós mesmos de que a fé cristã é verdadeira? How can we also positively promote and advance the Christian worldview? E como nós podemos positivamente promover e avançar e espalhar a cosmovisão cristã e bíblica? Well, we need to begin at the beginning with our starting point. E nós devemos começar no início, no princípio, com o nosso ponto de partida. The
Princeton theologian Charles Hodge once said, O teólogo de Princeton, o Charles Hodge, ele disse uma vez: if a man adopts a false method, he is like one who takes a wrong road which will never lead him to his destination. se um homem adotar um método falso, é como um homem que escolheu o caminho errado, ele nunca vai chegar no seu destino. Thomas Aquinas wrote, Mas de Aquino escreveu o seguinte: a small error at the outset can lead to great errors in the final conclusions. pequeno erro no início, no princípio, pode levar a grandes erros na conclusão. Of course, like the Puritans used to say, God can deliver a straight blow with a crooked stick. Bom, ao mesmo tempo nós podemos lembrar aquilo que os puritanos gostavam de dizer, que Deus pode, e agora para trazer esta frase, Deus pode usar uma taca, uma vara torta para bater de uma forma reta. Me ajude aqui, doutor. But yet, we still need to avoid false methods and false starting points. Mesmo assim, nós devemos evitar métodos falsos e também pontos de partida errados. That's our responsibility as those who are united to Christ through faith. Isto é nossa responsabilidade como pessoas que são unidas com Cristo pela fé. What should we use as the foundation for the defense of the faith? Então, o que nós devemos usar como nosso fundamento para a defesa da fé? There are those who say that human reason should be the foundation. Tem aqueles que dizem, que afirmam que a razão humana deve ser nosso fundamento. We should start with man Nós devemos começar a partir do homem. and his thinking, his rational arguments, and so on. O pensamento do homem, os argumentos racionais do homem. What do you think? O que você acha disso? Good idea to do that? É uma boa ideia fazer isso? No? He says you're going to start wrong, just like you just said. Okay. Good. Anybody else? E mais? Well, one of the problems with that way of thinking is that man's reason is not infallible or free from error. Dos problemas com este jeito de pensar é que o raciocínio do homem não é infalível, não está livre de erros. Because they are creatures, people can make mistakes in their reasoning. O homem é uma criatura e, sendo uma criatura, os homens podem sofrer erros no seu raciocínio. Let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Could Adam and Eve have made an arithmetic mistake before the fall into sin? Antes da queda em pecado, Adão e Eva poderiam ter feito um erro de matemática, assim, de cálculo. And one of the ways you learn is from mistakes. E uma das formas que você aprende é por meio de errar. Okay. Anyway, we go on. Mas tudo bem, vamos continuar. We can disagree on that. That's Podemos discordar sobre isso. okay. But we do make mistakes because we are creatures. Mas o fato é que nós realmente cometemos erros por causa de sermos criaturas. And because they are sinful, people can and they do sin in their reasoning. E por sermos criaturas pecaminosas, nós somos também, em nosso raciocínio, somos pecaminosos também. But more problematic is the problem that this approach starts from below with man. Agora, o maior problema de tudo é que esta abordagem começa aqui embaixo, a partir do próprio homem. Have you ever heard of the Greek philosopher Protagoras? Você já ouviu falar do filósofo grego Protágoras, né? Protágoras? Não, Pitágoras. No, Protagoras. Não. Ei, eu estou traduzindo aqui, não é Pitágoras. É Protágoro. Yeah? Anybody heard of him? Alguém ouviu falar de Protágoro? No, okay. Well, he had a famous saying. Ele, que não era Pitágoro, era outro homem, sabe? Ele tinha um ditado bem popular. And now you will know it too. E agora você vai conhecer também. Man is the measure of all things. O homem é a medida de todas as coisas. And you could expect a pagan to say something like E that. você poderia esperar Protágoro, o pagão, dizer coisa dessa. Starting with man and rational arguments and so on ends up in the same place. Quando você começa a partir do homem, os argumentos racionais dele, você vai acabar neste mesmo lugar. Makes man the measure of all things. O homem será a medida de todas as coisas. Is that a true picture of who man is according to Isso the Bible? realmente combina com
aquilo que a Bíblia diz a nós sobre quem é o homem. There are others who say that the scientific method and sensory observation should be the foundation of apologetics. Tem outros que dizem que o método científico, a observação pelos nossos sensos ou sentidos? Sensos. Realmente isso deve ser o fundamento do nosso raciocínio. We should argue empirically. Nós devemos argumentar de uma forma empírica. Argue for the Christian faith based on what can be observed in the world around us. Nós devemos argumentar em favor da fé cristã baseado naquilo que nós podemos observar no mundo em nosso redor. What do you think of that? O que vocês acham disso? Yeah? So based on everything we can observe around us, we can conclude that there is a being who is greater than all. Okay. Bom, mas eu tenho que falar em português 2 vezes e em inglês e for the recording. Então, o irmão falou, baseado nas nossas observações, nós podemos concluir que existe um ser que é maior do que todos nós. Okay. Anyone else? Quem mais? Pode ser usado de forma a se tirar conclusões bem incorretas do outro, mas ela fica dentro de uma esfera que a gente chama de experiencialismo. Pode ser a experiência de alguém nesse contexto, mas lá outro não corresponde à minha experiência. Okay. So he's saying that empiricalism could lead you to good conclusions in a limited sense, but what I observe in one particular case for me may not be what somebody else observes, so it can't be necessarily generalized. Okay. Yeah? Então, o doutor falou que empirismo pode até, de uma certa forma limitada, nos levar a certas conclusões, até boas, mas isso é limitado à minha experiência, minhas observações, que talvez não seja geralmente verdadeiro para outras pessoas, outros contextos e as observações deles. Good thoughts here. Let me tell you what I think about this and why I think it's a problem. Deixe-me dizer a vocês porque eu acho que isso é um problema, esta abordagem. Well, first of all, when people say that, they often seem to be assuming a materialist way of looking at the world. Muitas vezes, em primeiro lugar, quando as pessoas falam sobre este fundamento para a nossa apologética, eles muitas vezes estão partindo de uma visão materialista do mundo. Materialists believe that material is all that exists. A visão materialista afirma que a matéria é a única coisa que existe. There is no immaterial reality. Não existe nenhuma realidade imaterial, desculpe. So if you can't run a scientific experiment and observe what happens with it, it doesn't exist. Então, se você não consegue fazer uma experiência científica e observar as conclusões de tudo isto, então esta coisa não existe. Or at best, nothing meaningful can be said about it. Ou pelo menos, no mínimo, não se pode afirmar nenhuma coisa que tenha senso. Não pode se afirmar nada sobre aquela coisa. Then there's also the problem that it relies on the interpretive skills of man. O segundo problema com esta abordagem é que esta abordagem depende muito da habilidade do homem para interpretar. People can make mistakes in the interpretation of what they observe. As pessoas podem cometer erros na interpretação das suas observações. Again, that's because they're creatures. Mais uma vez, porque eles são criaturas. And because they're sinners, they also can and do sin in how they work with what they observe. E por causa também de serem pecadores, eles podem, e de fato eles realmente cometem pecados quando eles trabalham com os resultados das suas observações. But the bigger problem here Mas o maior problema aqui is that God is not given his due. é que Deus não está recebendo aquilo que é devido a ele. God is set aside and man has to begin on his own apart from God. Deus é colocado de lado e o homem vai começar sozinho a parte de Deus. And
try to work towards God. E o homem sozinho vai tentar trabalhar para chegar a Deus. Man does things on his own terms. O homem faz as coisas conforme seus próprios termos. Now, all that is not to say that reasoning and observations are not helpful for apologetics. Tudo isso não é para dizer que a razão e as observações não sejam úteis para a apologética. In fact, we'll see that they are very helpful. De fato, nós veremos que são, de fato, bem úteis. The point is that they do not and they cannot form the foundation for O apologetics. ponto é que eles não fazem, eles não formam e não podem formar a base da nossa apologética. It can't give us the structure for apologetics or the framework for it. Nós não podemos construir sobre essas coisas a apologética. They don't tell us how to do apologetics. E essas coisas não nos ensinam como fazer a apologética. Our basis, our roots have to be found somewhere else. Nossa base, nosso alicerce, nós temos que achar em outro lugar. We need a solid foundation under our feet. Precisamos de um fundamento sólido para construir em cima. A solid foundation that comes from above. Fundamento sólido que vem do cima. And that solid foundation is found in one place and one place only. Este fundamento sólido se acha em um lugar somente Only in God's Word. somente na palavra de Deus. We say that we believe in the Reformation principle of sola Nós scriptura. dizemos que nós cremos no princípio da reforma sola scriptura. Scripture alone is the authoritative source of theology and ethics. Só a escritura é a autoridade, a fonte autoritativa da teologia e da ética. The Bible is the standard by which everything and everyone else is to be judged and evaluated. E a Bíblia é o padrão pelo qual tudo e todos devem ser julgados. We need to apply sola scriptura to our apologetics too. Então nós devemos aplicar o princípio de sola escritura também à nossa apologética. For only the Bible can provide us with the roots and the direction that we need to go about our apologetical E task. somente a Bíblia pode nos ensinar e nos dar os fundamentos e a direção necessários para nós praticarmos a apologética. Now, it's true that the Bible will often be the object of our defense. Agora, é verdade que muitas vezes a Bíblia vai ser aquilo que nós estamos defendendo na apologética. We'll have to defend what it teaches. Nós precisamos defender aquilo que a Bíblia ensina. But it's equally true that the Bible has to be our starting place. Mas, ao mesmo tempo, é igualmente verdadeiro que a Bíblia é nosso ponto de partida. The Bible has to teach us how to do A apologetics. Bíblia precisa nos ensinar como fazermos apologética. This means that we approach this area with faith in the Bible. Então, significa que nós começamos a praticar apologética com fé na Bíblia. Faith in the Bible is the inspired, infallible, and inerrant Word of God. Fé que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, inspirada e inerrante. Another way of saying this is that the truth of the Bible is our presupposition. Em outras palavras, a verdade, a veracidade da Bíblia é a nossa pressuposição. Everyone has presuppositions. Todo mundo tem pressuposições. Everyone has basic truths that they assume about the world. Todo mundo tem verdades básicas que eles estão pressupondo sobre este mundo. Presuppositions are usually considered non-negotiable beliefs and they have the greatest authority in one's thinking. Então, uma pressuposição é uma crença inegociável sobre... You have to repeat that because my mind's getting tired. Presuppositions are considered non-negotiable beliefs and they have the greatest authority in one's thinking. Então, uma pressuposição é uma crença não negociável e essas crenças não negociáveis têm a maior autoridade para guiar e governar nosso pensamento. They're the terms through which everything else in life is interpreted and evaluated. Então, por meio desses termos, essas pressuposições, nós avaliamos e interpretamos todas as demais coisas na vida. Unbelievers have their presuppositions, and we're going to talk about them in due time. Os incrédulos também têm pressuposições e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
But Christians also have presuppositions. Mas também cristãos têm pressuposições. And one of those non-negotiable beliefs is the unfailing truth of the written word of God. E uma dessas crenças não negociáveis é que a palavra de Deus escrita está completamente confiável. That there is absolute, public, objective truth outside of ourselves. Existe fora de nós uma verdade absoluta e pública, autoritativa, fora de nós. In the Bible. Na Bíblia. The Bible teaches us that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio do entendimento. That's Proverbs 1 verse 7. É Provérbios 1:7. Similarly, Psalm 111 verse 10 says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. E Salmo 111, verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Colossians 2 verse 3 Colossenses 2:3 says that in Christ are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. diz que em Cristo são escondidos todos os tesouros de conhecimento. And that must include the knowledge by which the Christian defends the knowledge of Christ. Da sabedoria e do conhecimento. Isso deve incluir o conhecimento pelo qual nós defendemos o conhecimento de Cristo. It says all the treasures of wisdom and knowledge. Diz todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. So we need the word of Christ. Então nós precisamos da palavra de Cristo. In Psalm 36 verse 9, Em Salmo 36, verso 9, we find that it is in God's light that we see light. nós aprendemos que na luz de Deus é que nós conseguimos ver a luz. Likewise, Psalm 18:28 Da mesma forma, Salmo 18, verso 28, tells us that God is the one who illumines our darkness. nos ensina que é Deus que está iluminando as nossas trevas. Therefore, God's word must stand supreme over us as we look at how we defend what we believe. Por estas razões, a palavra de Deus deve estar de uma forma suprema, governando-nos quando nós estamos tratando de defender aquilo que nós cremos. Any other position doesn't really make sense. Qualquer outra posição não tem senso, não tem nenhum sentido. As Greg Bahnsen puts it, Greg Bahnsen diz o seguinte: if the apologist treats the starting point of knowledge as something other than reverence for God, then unconditional submission to the unsurpassed greatness of God's wisdom at the end of his argumentation does not really make sense. Se o apologista tem como ponto de partida do conhecimento qualquer outra coisa senão a reverência a Deus, então a submissão incondicional à grandeza insuperável da sabedoria de Deus no final de sua argumentação não faz muito sentido. In other words, unless we start with the presupposition that God's word is true and authoritative, Em outras palavras, se nós não começamos com a pressuposição de que a palavra de Deus é completamente verdade e autoritativa, unless we start there, we have compromised. se nós não começamos com este ponto de partida, já temos comprometido o nosso argumento. And we cannot expect God's blessing if we compromise. E nós não podemos esperar a bênção de Deus se nós abrimos mão desta verdade. Therefore, the Bible tells us that we're to do apologetics. Por isso, a Bíblia nos diz que nós devemos praticar a apologética. 1 Peter 3:15, Primeira carta de Pedro 3,15. and it will also tell us how. E a Bíblia também vai nos informar como nós devemos praticar. It also tells us why we should do it and why it matters. Também a Bíblia nos informa por que nós devemos fazer e por que é importante a prática da apologética. I mean, we have a command to do it, a command which goes out to every Christian. Nós temos um mandamento, uma ordenança que vai até todo cristão. But are there other reasons why we should? Mas existem outras razões também por que nós devemos praticar a apologética? Well, we do it like we ought to do all things, for the glory of God. Bom, nós fazemos apologética pelo mesmo motivo que nós fazemos todas as coisas, para a glória de Deus.
1 Corinthians 10:31. 1 Coríntios 10, 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Whatever you do, Qualquer coisa que você faça, including apologetics, incluindo apologética, do it all for the glory of God. fazei tudo para a glória de Deus. Apologetics is not about showing how smart we are. Apologética não se trata de mostrar como nós somos tão inteligentes. And how we know lots of fancy words, Não é para mostrar às pessoas que nós conhecemos muitas palavras rebuscadas. or how well we can debate. Não é para mostrar como nós podemos debater de uma forma impressionante. Rather, we want God to be made much of. Antes de tudo isso, nós queremos a glória de Deus. We want people around us to be impressed with who our God Nós is. queremos que as pessoas em nosso redor estejam sendo impressionadas com aquele que é nosso Deus. We want people to see how beautiful our Savior Nós queremos is. que as pessoas estejam vendo como nosso Salvador é lindo. We aim to magnify His E glory. nós queremos magnificar a sua glória. Connected with that, E relacionado com isto, apologetics also provides reassurance for our faith. a apologética também está proporcionando para a nossa fé realmente uma afirmação e apoio. As we study and consider this area, and as we have opportunity to use what we learned, Quando nós estamos estudando esta área e quando nós temos a oportunidade de usufruir daquilo que nós aprendemos, we come to realize how strong the Christian position really is. por meio de praticar apologética, nós chegamos à conclusão, a ver mais e mais claramente como a posição cristã é muito segura. We realize that unbelief has a myriad of problems. Nós entendemos mais e mais como a incredulidade tem muitos, mas muitos problemas mesmo. Our eyes are opened to the fact that non-Christians are trapped in foolishness. Então, nossos olhos são abertos para nós vermos e enxergarmos melhor como os incrédulos estão realmente presos na tolice. We recognize that Christianity is not superstition. E nós reconhecemos mais e mais que o cristianismo não é superstição. This is the real reality. O cristianismo é a verdadeira realidade. Oftentimes, apologetics will have more immediate and obvious benefits to the Christian than to the unbeliever. Muitas vezes nós vamos ver na prática da apologética que os benefícios são mais imediatos e mais assim evidentes para os próprios cristãos antes de ser evidente e claro e beneficiar os próprios incrédulos. It strengthens our confidence. Em primeiro lugar, a apologética está fortalecendo nossa confiança. Nevertheless, apologetics is also related to our outreach. Mesmo assim, ao mesmo tempo, a apologética tem a ver com nossa evangelização. Besides a command to do apologetics, we also find a command in Scripture to be witnesses for Christ. Na Bíblia nós temos uma ordenança que nós devemos praticar a apologética, mas também a Bíblia nos dá uma ordem para evangelizar os outros, para chamá-los a Cristo. Before he ascended into heaven, the Lord Jesus told his disciples that they were to be witnesses for him. Antes de ascender ao céu, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam ser testemunhas em seu favor. That command also comes to us. E este mandamento também chega até nós. We are to witness for Christ. Nós devemos testemunhar de Cristo. To testify of who he is and what he has done. Nós devemos testemunhar sobre quem Ele é, o que Ele tem feito. Where does apologetics fit with that command? Agora, onde a apologética se encaixa neste mandamento? Quite simply, evangelism is the what, and apologetics is the why. Bom, simplesmente evangelismo é o que e apologética é o como. We can witness to Christ, but quite often we have to give a reason for the hope that's within us. Nós podemos testemunhar de Cristo, mas apologética é dar a razão pela esperança que há em nós. To give justification. De fato, nós estamos justificando com a apologética
aquilo que nós estamos proclamando com evangelização. And that's where apologetics comes into the picture. Então, ali se encaixa a apologética na evangelização. Therefore, apologetics has sometimes been described as persuasive evangelism. Então, às vezes, a apologética tem sido descrito como evangelismo persuasivo. And I'm not sure if you've noticed, but these days there seem to be more books promoting atheism. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nesses dias, muitos livros estão sendo publicados promovendo ateísmo. These books are quite popular in North America. Na América do Norte, esses livros são bem populares. And I was in a couple of bookstores today here in Recife, Hoje eu fui visitar algumas livrarias aqui em Recife. and I saw Portuguese translations of these books too. E eu vi aqui traduções em português daqueles livros. If you spend any time working or studying with unbelievers, you may encounter the arguments of these atheist authors against the Christian Se faith. você trabalha com descrentes, você tem contato com vários descrentes, talvez você vai encontrar os argumentos daqueles livros, daqueles autores ateus. How are you going to convince someone that Richard Dawkins is wrong? Como você vai convencer alguém que o Richard Dawkins está errado? What are you going to say to convince someone that Christopher Hitchens really doesn't have a firm foundation for what he says? O que você vai dizer para mostrar a alguém que aquilo que Christopher Hitchens está dizendo, de fato, não tem base nenhuma? Richard Dawkins e Christopher Hitchens são ateus bem conhecidos. How are you going to help these folks see that the Christian faith is something they need to seriously consider? Como você vai ajudar as pessoas para que eles entendam que a fé cristã é algo que eles deveriam realmente abraçar? You see, apologetics is an essential tool for people who are passionate about De outreach. fato, a apologética é uma ferramenta essencial para as pessoas que têm paixão pela evangelização. And if we know how bad the bad news is, Se nós sabemos quão péssima são as boas novas, and as Christians we know how good the good news is in e Christ, se como cristãos nós sabemos como as boas novas são tão boas mesmo, how can we not be passionate about outreach? como é possível não ter paixão pela evangelização? That brings us to consider one last question. E isso nos leva a considerarmos uma última questão. Then we're going to take a break. E depois nós vamos tirar alguns momentos para uma pausa. Why have some people had a problem with apologetics? Por que algumas pessoas têm problemas com apologética? Here I'm thinking especially about people from my own background, people who are reformed. Estou pensando especialmente de pessoas do meu pano de fundo, pessoas reformadas. Well, from what I could tell, the problems relate to a misunderstanding of what apologetics is and what it tries to do. Pelo que eu posso ver, o problema surge de um entendimento errado sobre o que é a apologética e o que a apologética quer fazer. People who talk in negative ways about apologetics, they often say that it tries to prove or even logically prove the Christian faith. As pessoas que falam de uma forma negativa contra a apologética, muitas vezes pensam que a apologética é uma tentativa de provar de uma forma lógica a fé cristã. And we all know that reason and logic cannot make someone a E Christian. todos nós sabemos que a razão, a lógica, não pode tornar alguém cristão. Only the Holy Spirit can convert somebody and bring them to faith in Christ. Só o Espírito Santo pode converter o pecador e trazer este pecador à fé em Cristo Jesus. Of course. Isso é claro. That's absolutely correct. Isso é absolutamente correto. I don't know of any school of apologetics, whether reformed or otherwise, that says anything different. Eu não conheço nenhuma escola de apologética, seja reformada ou outra, que esteja afirmando qualquer coisa diferente do que isto. But as far as proving the Christian faith goes, Quanto a provar a fé cristã, putting it that way isn't fair. colocar nestes termos realmente não é justo. It's not really about proving anything about God Não se trata de provar coisa alguma sobre Deus, or about the Bible or ou the sobre a Christian Bíblia, faith, sobre a fé cristã. but it's about vindication. De fato, se trata não de provar, mas de vindicar. It's about leaving people without excuse. Deixar as pessoas indesculpáveis.
You can present the best arguments for the Christian faith. Você pode apresentar os melhores argumentos em prol da fé reformada, da fé cristã. Arguments that are built on the Bible. Você pode apresentar argumentos baseados na Bíblia, Arguments that are faithful to the Bible. argumentos fiéis à Bíblia. But unbelievers will often remain unbelievers. Mas os incrédulos muitas vezes vão permanecer na sua incredulidade. I don't deny that. Eu não nego isto. But the Christian faith is defensible. Mas a fé cristã And we can provide a vindication of what we believe. pode ser defendida e nós podemos apresentar uma vindicação daquilo que nós cremos. A vindication that honors God and His revelation in Scripture. Uma vindicação que honra a Deus e a sua revelação nas Escrituras. To say that the Christian faith is indefensible is to say that we have no good reasons to be Christians. Dizer que não é possível defender a fé cristã é dizer que nós não temos nenhuma razão boa para ser cristãos. Of course we have a good reason. Com certeza nós temos razões boas para sermos cristãos. God has given us many good reasons to be Christians in His Word. Deus tem nos dado na sua palavra muitas razões boas para sermos cristãos. So I think the problems that people often have with apologetics is because of ignorance. Então, eu acho que muitas pessoas têm problemas com apologética por causa da ignorância, Because of por misunderstanding, causa de não entender o que é. rather than a careful analysis of what apologetics does. Em vez de realmente praticar uma análise cuidadosa sobre o que a apologética faz, Especially what it's based on. e especialmente em que a apologética está baseada, Especially from a biblical perspective. especialmente numa perspectiva bíblica.